Ministrante agora vai ministrar a palavra para nós. Toda honra, toda glória para ti, Jesus. Paz do Senhor, igreja. Amém? Muito feliz por mais essa oportunidade. Obrigada, pastor. Obrigada, pastorista. É uma alegria muito grande estar aqui hoje. Antes de começar, eu quero pegar o marido de surpresa. Eu pedi para a pastora Nádia, pastora, Mari pode ministrar comigo hoje? E ela pode, ficar à vontade. Marcão, eu vou te dar um descanso. Vou pedir para ele me acompanhar na casa, por favor. Não estava combinado, eu sei. Mas eu não obedecer aos impulsos do Espírito Santo. Eu estava sentada ali, e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, promessas que ele me fez há 6 anos atrás. Ele falou para mim assim, igreja, ele disse para mim, eu vou te levar a muitos lugares. Mas antes de eu levar você, primeiro eu vou levar o seu marido. Todos os convites que eu recebi até hoje foi porque primeiro Deus levou ele, através dele, eu fui convidada para cuidar. O Senhor falou para mim há 6 anos atrás que o ministério não era meu. Ele falou para mim assim, o ministério é da sua casa. É você, seu marido e seus filhos. Vocês são do altar. Acredite, na época eu não chegava nem perto de um microfone. Então eu acreditei na palavra que o Senhor liberou sobre nós. E eu tenho visto esses últimos tempos o Senhor fazendo muitas coisas na nossa casa, na nossa família. Eu acredito que a família Pastor Luiz dá certo primeiro, para depois a igreja dar certo. Primeiro a família dá certo, para depois a sociedade dar certo. E eu quero falar algo para vocês acerca dos pastores de vocês. Quando eu mandei uma mensagem para a pastora Nádia, eu não sabia do que estava acontecendo. Ela me falou, Joyce, que o pastor Luiz está internado, ele está na UTI, me falou o que estava acontecendo com ele. E engraçado que ela disse assim para mim, mas o Senhor vai curar ele, porque ele tem muita coisa para fazer para o Senhor ainda. Percebo que a irmã Nádia não falou assim, pastor Luiz. Não porque ele tem que descansar agora comigo, porque a gente precisa curtir assim a nossa vida, tudo que a gente conquistou. Não, ela não falou isso. Ela falou, ele ainda tem muita coisa para fazer para o Senhor. E aí nós estávamos fazendo um culto lá em casa. A gente faz um culto doméstico. E o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração e a gente leu sobre isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. E essa palavra, pastor Luiz, eu acredito que ela define o Senhor, define a sua casa. E eu queria ler para você. Diz assim, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. A salvação, ela é traduzida em obras. E obras árduas, onde se gasta energia, se dá tudo de si por amor de Jesus. E eu vejo isso no Senhor, porque o Senhor vai sair daquela UTI e está aqui na igreja. O Senhor falou, não vou curtir minha vida, não, eu vou continuar trabalhando por reino, por causa da sua oração. E diz assim, o amor produz serviço intenso. A abnegação é trabalho exaustivo e árduo que envolve suor e força. Enfatiza o cansaço que decorre da utilização de todas as energias. Evidenciamos o amor por Cristo pelo que fazemos para Ele. Então o seu amor por Jesus é evidenciado nisso, pastor. Em todo o seu amor com as suas ovelhas, conosco. Que mesmo apesar de tudo que o Senhor passou, o Senhor poderia estar em casa, deitado na sua cama, cuidando da sua saúde. O Senhor falou, não, eu vou servir ao meu Deus, porque Ele dá muito para fazer por Ele. Nós possamos aprender, que eu e minha casa possamos aprender com o exemplo do pastor Luiz. Isso é a abnegação de si mesmo, por amor a vocês, por amor a Jesus, por amor ao Evangelho. E sinal disso é a sua casa, seus filhos, todos servem na igreja. Isso é o cuidado de Jesus. Tem uma frase que fala assim, quando você cuida do que é de Deus, Deus cuida do que é seu também. Que o Senhor abençoe mais e mais, que restaure a sua saúde completamente e
em nome de Jesus. Nós fomos, a pastora me falou um dia, Mário estava trabalhando, eu não falei para ele, mas eu comecei a orar e eu esqueci de falar para Mário o que estava acontecendo. E o Paulo André também não tinha falado com o Mário. Eu acho que, né, toda essa agonia, essa angústia, acabou que o Paulo André também não falou para Mário. E eu também não falei, eu esqueci. Só que nós dormimos. Quando nós acordamos no dia seguinte, Mário acordou e falou assim: amor, engraçado, eu sonhei com o pastor Luiz. Aí eu, como assim? O que foi que você sonhou? Aí ele falou: eu sonhei que a gente estava sentado, estava o Claudinho passando, estava eu e o pastor Luiz sentado, ele estava tão bem, tão feliz, ele estava muito bem. Aí eu falei: glória a Deus, amor, porque está acontecendo isso e aquilo. E nesse momento, eu até mandei mensagem para a pastora, eu falei: esse mal não é para a morte, vamos continuar intercedendo. Amém? Então, louvo a Deus pela vida de vocês, obrigado por mais essa oportunidade. O vaso aqui é de barro. De mim mesmo eu não tenho nada. Se o Senhor não vir depositar em mim, eu poder entregar para vocês, eu não tenho nada. Mas a excelência e o poder é dele. Amém? Vamos ler a palavra. Lucas, capítulo 18. A parábola do juiz iníquo. Gente, minha voz está tremendo, eu estou nervosa. Esse nervoso nunca passa. Toda vez que eu vou ministrar, aqui eu já ministrei umas 10 vezes, mas não adianta. Chega aqui, a voz começa a tremer, mas amém. Capítulo 18 de Lucas, diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever. Diga comigo, dever. De orar. Pronto. Sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo, injusto. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa. Você acha que Deus está demorando? Aqui Jesus está dizendo que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Senhor, essa é a tua palavra e aqui é o teu vaso. Faz o que te apraz, fala o coração dos teus filhos, para a glória do teu nome. Amém. Irmãos, se eu fosse dar um título a essa mensagem, o título seria: a oração precede a vitória. Jesus começa essa parábola. Não aconteceu de fato essa história, é uma parábola. Jesus, quando ele fala em parábola, ele está querendo trazer luz a uma verdade a fim de nos ensinar. E parábola é uma maneira da gente aprender bem rápido. Então ele conta a parábola de um juiz injusto e de uma viúva. Quando eu liderava um grupo de mulheres na outra igreja que eu fazia parte, tinha uma mulher que ela estava casada há pouco tempo, tinha chegado há pouco tempo na igreja. E ela engravidou logo no início do casamento. O marido dela era de outro estado, não era aqui de Goiás, ele veio para cá trabalhar, a conheceu e eles casaram. Então ela ainda não tinha tido contato com a família dele, com a mãe e os parentes. Mas, antes do filho nascer, descobriu que esse homem ele tinha uma doença terminal. Imagina só, não completou nem um ano de casado, gente. Na semana que o filho dele nasceu, ele morreu. Olha que notícia triste, né? A mulher já está toda fragilizada com a questão do nascimento do filho. Ela recebe a notícia do seu marido falecido. Vocês conhecem alguma viúva? Sabem da história de alguma viúva? Hoje ainda é difícil. Olha o que aconteceu com essa conhecida minha. Ela teve que entrar na justiça para receber os bens dele. Porque a mãe dele, que cuidava dos bens dele nesse outro estado,
não a reconheceu como esposa, mesmo sendo casada no papel. Ela teve que entrar na justiça, recorrer a um advogado para conseguir o seu direito de esposa e passar a receber os bens dele. Resolveu rápido, em menos de um ano, ela tinha conseguido tudo isso. A justiça a reconheceu como esposa e passou os bens dele para ela. Rápido. Mas eu estou falando do tempo de Jesus, há muitos milhares de anos atrás, 3.000 anos atrás. Era muito mais difícil. Jesus está dizendo que essa mulher era uma viúva. Naquele tempo a viúva, e ainda hoje é, mas naquele tempo era desprotegida. Se o marido morresse, ela ficava em situação de miséria. Ela perdia o seu protetor, ela perdia o seu provedor. E aqui Jesus está dizendo que ela estava procurando o juiz, o tribunal, para que ele pudesse fazer justiça para ela contra o seu adversário. Mas Jesus não cita o nome dela. Ele falou uma viúva. Da mesma maneira que Jesus não cita o nome do juiz. Ele fala um juiz, mas ele fala injusto. Aqui Jesus nos mostra dois extremos. O primeiro, ele diz que o juiz é injusto. Ele diz o que o juiz é para dizer aquilo que ele não é. O nosso Deus não é injusto. Esse juiz não temia a Deus e nem respeitava as pessoas. Jesus está afirmando que ele é, que esse juiz é iníquo, injusto, para dizer: eu não o sou. Eu sou justo. E Jesus está dizendo que essa viúva é, para dizer que nós não somos. Se ela é desconhecida, nós somos conhecidos de Deus. Se ela é desprotegida, nós temos o Senhor que nos protege. Se ela está desamparada, o Senhor é quem nos ampara. O Senhor está dizendo quem o juiz é. O Senhor está dizendo quem a viúva é, para dizer o que ele não é e para dizer o que nós não somos. O dia mal chegou para essa viúva. O marido dela morreu e ela precisou procurar um juiz. De acordo com a parábola, era a única pessoa que podia atendê-la. Pensa comigo, se tivesse um juiz justo, ela teria por que procurar um juiz injusto? Não, ela iria no juiz justo. Mas era a única pessoa que poderia atender. Mesmo assim ela foi. E ela começou a importunar esse juiz. Quando notícias ruins chegam até você, qual é a porta que você vai bater? A quem que você vai procurar? Você vai dobrar os seus joelhos no seu quarto, procurar Deus? Você vai orar ao Senhor, apresentar a Ele a sua causa? Como que você faz? Não há nada de mal em procurar conselhos com pessoas à nossa volta, se antes, primeiro, a nossa busca for pelo Senhor. Quem que você está indo procurar? Quando a angústia tomar conta do seu coração, em qual porta você vai bater? Você vai bater na porta do céu através da oração? Essa mulher que fez isso, ela foi procurar o único que podia ajudar. Um juiz injusto. Nós temos o mais justo juiz, que se importa conosco. Mas nós temos buscado a Ele. Nós temos procurado a Ele, de fato. Mas eu quero dizer para você que como que você tem procurado, como que eu tenho buscado a ajuda do Senhor. De repente nos acontece algo. Gente, reclamação não é o mesmo que oração. É muito distante. Se acontece algo com você, você fala: Senhor, o Senhor não está vendo isso? Senhor, olha só o que estão fazendo comigo, em tom de reclamação. Deixa eu dar um exemplo. Os hebreus no Egito, 400 anos sendo feitos de escravos. Será que Deus não estava vendo? Você acha que Deus tapou os olhos e não estava vendo o sofrimento dos hebreus no Egito? Foram levados para lá através de José em glória, mas passaram a ser escravos. Será que o Senhor não estava vendo isso? Você sabe me dizer o momento em que o Senhor se levantou para pegar Moisés e trazer para libertar aquele povo? Será que foi quando eles estavam reclamando? Não.
a Bíblia deixa bem claro. Os hebreus começaram a clamar. Clamar, não é reclamação, é clamor. Enquanto eles estavam só reclamando de serem feitos escravos, o Senhor não se moveu. No momento que eles começaram a clamar, então o Senhor aparece a Moisés, porque o plano já estava traçado, mas era necessário um clamor. Então o Senhor fala até Moisés através de uma sarça ardente e fala: vai libertar o meu povo. Chegou o tempo, eles clamaram e eu ouvi. Reclamação não move a Deus. O Senhor não vai se mover pela sua reclamação. O Senhor não se move por necessidade de ninguém, nem minha e nem sua. O Senhor se move por fé. O Senhor se move unicamente por fé. Enquanto você estiver reclamando do seu trabalho, enquanto você estiver reclamando da sua esposa, do seu marido, da sua família, dos seus filhos, o Senhor não vai se mover a teu favor. Mas no momento que você se colocar de joelhos falando assim: Senhor, eu tenho fé que o Senhor pode e vai agir nessa causa a meu favor, aí o Senhor se move. Aí o Senhor entra. Aí Ele providencia o escape por fé. Mateus capítulo 21, versículo 21 e 22 diz assim: Jesus explicou-lhes: com certeza vos asseguro que, se tiverdes fé e não duvidar, podereis ordenar a este monte: ergue-te daqui e lança-te no mar, e assim acontecerá. E tudo que pedirdes em oração, se credes, recebereis. Tudo. Jesus não está falando algumas coisas, Ele está falando tudo. Mas esse tudo tem a ver com o coração totalmente alinhado com o Senhor. Esse tudo tem a ver com o ramo enxertado na videira, que sabe exatamente o que o Senhor quer, e por isso vai orar de acordo com a vontade do Senhor. Se tiverdes fé e não duvidar. E o outro versículo, Tiago 1, do 6 ao 8, diz assim também: peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ânimo dobre é alguém que tem dois pensamentos: o Senhor vai fazer ou o Senhor não vai fazer? O Senhor pode fazer todas as coisas, mas você tem fé para Ele fazer? Será que tem mesmo fé para Ele agir a seu favor? Ana orou por anos para que o Senhor abrisse a sua madre e ela tivesse um filho. Penina fazia ela passar muito nervoso, um filho atrás do outro, e Ana chorando. E ela era a mulher que o marido amava, de verdade, ela era ela, e ele agradava de todas as formas. E ele falava para ela assim: eu te dou tudo, tu não precisa de um filho. E ela ia para o Senhor, ia para o Senhor, ia para o Senhor, até o dia que ela entendeu. Não é porque Deus estava preparando o filho para dar para Ana, não. Deus estava preparando Ana para receber o filho. Porque no momento que ela vai para o templo e de joelhos ela clama a ponto de o sacerdote achar que ela estava embriagada, ela fala: não, meu choro é de dor. Mas ela ora ao Senhor e fala assim: me dá que eu te dou de volta. Me dá que eu te dou de volta. E o maior profeta foi gerado por essa mulher. Ela deu de volta. Quando o Senhor entregar para você o que você pede, porque você já vai ter entendido que não vai fazer a menor diferença na sua vida, porque se você receber, você vai dar de volta. Abraão queria ser pai com a sua esposa Sara. Ele antecipou o processo e teve um filho fora do casamento. O Senhor: não é assim. O meu filho, o da promessa, é com Sara. Quando então Isaac chegou, Deus pediu de volta. Abraão obedeceu ao Senhor em todas as coisas, e por isso ele foi abençoado em todas as coisas, de todas as formas. Mas quando o Senhor pediu: sacrifica Isaac para mim, ele nem duvidou, ele só subiu o monte. Levantou
a ferramenta que ele iria matar o seu próprio filho e entregar para Deus. Não é o que Deus te dá. É se você tem coragem de devolver para Ele. Quando o seu coração estiver disposto a isso, aí você vai ter entendido, aí o Senhor vai te entregar o que tu precisa. Por fé e não por necessidade. Por fé e não por necessidade. Para cumprir a vontade de Deus na sua vida, você precisa estar em constante oração. Fé é oração perseverante. Se você tem um motivo para orar, esmurra os céus. Esmurra os céus, é que o Senhor está dizendo para nós assim, ó. O dever de orar sempre, nunca esmorecer. O Senhor está dizendo, orar até que a resposta chegue. Orar até que a resposta chegue. Orar porque você está indo buscar e orar e entregar a sua necessidade para um Deus justo. E que no final Ele vai dizer assim, ó, Ele não vai demorar. Ele quer atender depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. O Senhor está dizendo que está te afastando do que você precisa é a sua fé. É a sua fé. Fé perseverante. Essa mulher, essa viúva, ela não conhecia o juiz. Mas Deus o fez conhecido a nós. O meu coração enche de temor porque eu penso assim, gente, tem tantas pessoas com os olhos cobertos que não conseguem reconhecer a Deus, que não conseguem aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Por que não conseguem? Porque a gente precisa da obra do Espírito Santo em nós para que isso seja possível. Ei, o Espírito Santo trabalhou em nós. O próprio Deus trabalhou no nosso coração para que a gente pudesse receber Ele, ser aceito por Ele. Mas tem tantas pessoas por aí com os olhos fechados que não reconhecem Deus, Jesus. Porque reconhecer que Jesus é o único Filho de Deus não é só falar eu reconheço, eu tenho fé. É abrir mão de tudo que o pregou na cruz. É abrir mão de tudo que o pregou na cruz. Isso é reconhecer Jesus verdadeiramente. É falar eu não vou crucificar de novo. Eu não vou pecar de novo porque eu não vou crucificar meu Jesus de novo. Eu não vou viver com aquilo que matou o meu Senhor. Reconhecer que ser aceito por Deus significa abnegar tudo que ofende a santidade do Senhor. Deus se fez conhecido a nós. Aquele juiz não respeitava aquela mulher, por isso que ele não atendeu ela rapidamente. Mas o Senhor não só nos respeita, o Senhor nos ama. Aquela mulher, ela não tinha acesso ao tribunal, ela não tinha um advogado por ela. E Jesus, deixa eu explicar para você o trabalho do nosso advogado. Ele é o nosso advogado. Mas diferente dos advogados, do trabalho dos advogados aqui no mundo, quando a gente precisa pleitar uma causa na justiça, o nosso advogado vai lá fazer o que para a gente? Nos defender. Defender a nossa causa. Mas no dia do juízo final, no grande tribunal de Deus, o Senhor vai cobrar a ira dele. Jesus não vai nos defender, porque os nossos pecados são indefensáveis diante de Deus. Sabe o que Jesus vai fazer? Ele não vai lá falar, não, ele pecou por isso, não. Jesus simplesmente vai sair do lugar de advogado, vai nos tirar do lugar do réu e vai sentar lá e vai falar, eu assumo a culpa. É o único advogado que não vai nos defender diante de Deus, ele vai assumir a nossa culpa, porque a cruz foi isso. Nós merecíamos a cruz, mas Jesus se despiu de toda a sua glória e veio morrer por nós, assumir a nossa culpa, o nosso lugar. A Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, o castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele é o único advogado que não vai nos defender, Ele vai assumir a nossa culpa. Se aquela mulher não tinha um advogado diante daquele juízo justo, nós temos Jesus. Nós temos Jesus. Pois não temos um sumo sacerdote, Hebreus 4,15. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos um sacerdote supremo que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas,
porém sem pecado algum. Sem pecado algum. Jesus foi traído, cuspiram nele, humilharam ele. O Filho de Deus, o próprio Deus pregado numa cruz, a pior morte que pode existir, de vergonha, Jesus passou por nós. Deixa eu falar para você, talvez você esteja passando por uma situação tão difícil, você fala assim, está doendo tanto, está doendo tanto. Deixa eu falar para você, não existe nenhuma dor que Jesus não possa simpatizar, porque Ele sofreu todas na sua pele. Então o Senhor Jesus, Ele entende você, Ele sente a tua dor, e por isso que Ele quer te dar descanso. E por isso Jesus fala assim, ó, troca o fardo comigo, eu te dou o meu fardo leve, eu pego o seu pesado, mas aprende de mim, aprende de mim. Somos cristãos, viemos à igreja todo domingo à noite, mas nós buscamos conhecer desse Jesus, nós pecamos por falta de conhecimento. Hoje eu aprendi algo, uma fala do pastor Cláudio Duarte. Ele diz assim, o diabo, para ele te tentar, para ele ir contra você, ele precisa montar uma estratégia. E para montar essa estratégia, ele precisa saber o quanto que você conhece da Bíblia, o quanto que você conhece do seu Deus, o quanto que você conhece de princípios. Quanto mais conhecimento você tiver, mais difícil vai ser para o diabo montar essa estratégia para te derrubar. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E ela vos libertará. E ela vos libertará. Está aqui. A solução para a nossa vida está aqui. A solução para um casamento restaurado está aqui. A solução para o cuidado, para o tratamento com os filhos está aqui. E nós precisamos aprender todos os dias. É com o Senhor. Se eu me afastar por um dia da oração e da Bíblia, o meu marido vai perceber. Por uma semana, os meus filhos vão perceber. Por um mês, toda a sociedade vai perceber. Porque existe uma luta da carne contra o espírito. A quem você tem alimentado mais? Se a gente alimenta mais a nossa carne, o nosso espírito ele vai perdendo a força. E aí vai ficar fácil o inimigo bolar uma estratégia para nos derrubar. Às vezes é tão fácil, mas só depende de nós. O alimento está aqui. O alimento está aqui. Então disse o Senhor: considerai o que diz este juiz injusto. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Para encerrar, Abacuque, um profeta em Judá. Judá sendo atacada pelos caldeus, destruída, um caos. Então Abacuque, sem entender nada, ele vai orar. Senhor, olha só o que nós estamos enfrentando. Olha, os caldeus estão acabando com a nossa cidade, matando as pessoas. E Deus responde assim para ele: Abacuque, eu estou por trás de tudo isso. Como assim, Deus? O Senhor está mandando destruir o seu próprio povo. Está doendo, Senhor. E Deus está dizendo assim: é para gerar arrependimento. Eles deveriam ter aprendido com a história dos que já passaram. Mas o coração se endureceu. E para quebrantar o coração é necessário permitir a dor. Foi essa a resposta de Deus para Abacuque. E eu olho assim, irmãos, a dor ela não é de toda má. Eu digo isso no meu livro. Tem certas coisas que a gente só aprende doendo, que a gente só aprende com dor, porque o coração se endurece tanto que a gente começa a ser altivo, orgulhoso, e aí vai ficando difícil do Espírito Santo trabalhar em nós. Então ele tem que permitir uma dor para poder corrigir, para poder alinhar, para poder tirar os nossos pés que estão caminhando a passos largos para o inferno e trazer de volta, alinhar de volta. Às vezes ele permite a dor. É isso, o Senhor nos fere, mas é para curar por inteiro. O Senhor faz assim, mas o Senhor falou para Abacuque: contudo, o justo viverá pela fé. Fé de novo. Porque o nosso Deus,
mesmo na sua ira, Ele lembra da misericórdia. Mesmo na sua ira, e nós merecemos a ira de Deus. Nós merecemos, mas Jesus veio para que nele fosse consumida a ira de Deus e a gente pudesse ter vida em abundância. Mas às vezes Deus permite uma situação difícil para alinhar no nosso coração com a vontade dele. Mas Deus diz para Abacuque: calma, o justo viverá pela fé. E então aquela linda canção, que mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja frutos, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Abacuque começou esse livro chorando, clamando para Deus, desesperado. Ele terminou esse livro, 3 capítulos apenas, depois vocês leem. Ele terminou esse livro cantando. E deixa eu dizer para você, Deus ainda não tinha mudado a situação daquela cidade. Deus não tinha mudado nada, os caldeus ainda estavam lá destruindo, mas ele falou: a minha fé está no Senhor, porque eu sei o que Ele fez no passado, e eu sei que Ele continuará fazendo, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, mesmo que não haja bois e ovelhas no pasto, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Onde está a sua alegria? Onde está a sua alegria? Tira os olhos das circunstâncias, coloca os olhos em Deus. Esse é o maior antídoto contra o desespero. Deixa eu falar, o céu não conhece necessidade, o céu não conhece falta. Se na tua casa, se os seus celeiros estão ficando vazios, os céus estão repletos de bênçãos, disponíveis para nós, filhos amados do Senhor. Mas eu quero te perguntar, a tua fé está onde? No provedor? Está na provisão? Coloca a tua fé no provedor. Ele atenderá depressa. Ele atenderá depressa. Sabe o que vai trazer uma vida diferente para cada um de nós aqui em 2023? A fé, a oração perseverante. Toda vitória vem após uma fé perseverante. Acredite, eu sei o que é clamar sem ver Deus fazer nada. Eu sei o que é ter o coração entristecido e falar: Senhor, eu estou orando, eu estou pagando um preço, as coisas só pioram, e o Senhor em silêncio. Eu, Senhor, por favor, quanto mais eu oro, parece que mais difícil fica, Senhor. Contudo, o justo viverá pela fé. E depressa o Senhor me atendeu. Coloca a tua fé no Senhor. Se você quiser vitória em 2023, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de busca pela palavra, de fé. Vai acontecer quando a sua fé estiver em Deus, sem duvidar. Deus pode fazer, mas você tem fé que Ele vai fazer. E eu quero finalizar com isso. Deus não vai se mover pela sua necessidade. Ele vai se mover pela sua fé. Faça um compromisso a partir de hoje, ter essa vida de constante fé e oração. E aí você vai ver as coisas mudarem, porque elas vão mudar depressa. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Senhor Jesus, aqui está a tua igreja, aqui está a tua palavra. Senhor, que ela tenha sido alimento para esses corações. Senhor, que no momento de circunstâncias difíceis, de dia mau, elas possam lembrar da tua justiça, possam lembrar dos milagres que o Senhor já fez no passado, e tu és o mesmo Deus que não muda. Senhor, em nome de Jesus, visita os celeiros da tua casa, de cada filho teu aqui, visita a vida financeira, Deus, visita o marido, a esposa, os filhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar a tua palavra sobre os teus filhos. O 2023 da abundância, de saúde, de prosperidade, se eles colocarem o coração na tua palavra. E eu quero declarar uma bênção especial para a vida dos teus servos, o pastor Luiz, a pastora Nádia, de toda a sua casa, de tudo que leva o seu nome, o seu sangue, Senhor, em nome de Jesus. Se algo no coração deles, Senhor, que eles esperam que o Senhor faça, faz. Honra os teus filhos mais e mais, Senhor, nessa jornada, nesta casa, nesta igreja, na sua trajetória e no seu futuro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, Gênesis. Gostaria de dar um abraço nela.
dias aqui, para a gente se ver. Dia 30 de janeiro eles vão embora. Deus abençoe, pai, no Mário. Vocês são bênção nas nossas vidas. Todas as vezes que há convido, a irmã Jéssica está de prontidão para nos ajudar. Deus abençoe vocês naquele lugar. Vocês são vasos valorosos naquele lugar. Deus vai abençoar muito vocês, porque vocês gostam da obra do Senhor. E quando nós fazemos a obra do Senhor, Ele nos abençoa, porque nós somos prova disso. Deus abençoe vocês, pastor.